estamos aqui hoje na Escola do Cota, apresentando o CotaCast. Hoje nosso entrevistado é o senhor Ayrton Vieira. Ele é um artista plástico muito conhecido. Ele pinta pontos turísticos da cidade de Avaré, entre outros. Ele faz poemas também. Vamos bater um papo bem interessante com ele. E bem-vindo, senhor Ayrton, como que você tá? Eu estou bem, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí que estão ouvindo aí o CotaCast. E estou aqui para poder mostrar aí o meu trabalho. Super agradecido por vocês me concederem essa oportunidade de mostrar a qualidade das minhas artes. Muito bem, a gente vai começar com as nossas perguntas agora. Quando que você começou a pintar? Quando que você teve interesse pela pintura e decidiu que ia começar a fazer suas telas? Aí, eu vim descobrir essa relação aí com a arte. Eu devia ter mais ou menos aí entre 10 a 11 anos de idade. E comecei a dar os meus primeiros rabiscos na folha de caderno. Depois eu passei para cartolina, né? Então eu tive o apoio lá dos meus irmãos, né? Principalmente aí meu pai, minha mãe. Então, e assim, com os elogios que eles faziam para mim, eu ficava mais entusiasmado para desenhar. Depois compraram para mim uma caixa de lápis de cores e eu fazendo os desenhos lá do meu jeito, né? E fazia, coloria com lápis de cor. Depois passei para aquarela, daquela solúvel em água, né? Daquela antiga ainda, que é igual uma pastilha. Então, dali eu fui desenvolvendo, né? E vim trabalhando essa arte, né? Que Deus me concedeu. E durante todo esse tempo, né? Todo esse período aí, sempre que eu tinha a disponibilidade para fazer meus desenhos, eu não perdia tempo, eu fazia, né, embora a minha atividade não fosse exclusivamente para isso, eu tive muitos outros afazeres, né, então, mas desde essa época aí que eu já descobri essa coisa aí de desenhar, pintar. Bom, tem muita gente que tem interesse também em saber se o senhor dá aulas particulares de pintura também. Olha, na verdade, sim, eu gosto de pintar, mas eu nunca dei aula de pintura. Primeiro, porque assim, eu não acho que eu possa fazer uma situação dessa, embora eu tenha o meu estilo, mas eu não estudei arte, né? Então, quer dizer, eu não sou professor, né? E outra coisa, eu como autodidata, né, eu tenho a minha forma, eu tenho das minhas pinceladas, dos meus riscos, né, com lápis nos esboços que eu faço. Então, uma coisa assim muito pessoal. Então, por esse motivo, eu não dou aula, porque se eu tiver uma oportunidade de fazer uma escola de pintura, né, me tornar professor, pode ter certeza que eu vou fazer isso, eu vou dar aula de pintura. Muito bem. Outra pergunta que a gente queria muito saber é quanto tempo em média demora para uma tela ficar pronta? Olha, isso varia muito. Primeiro, da disponibilidade. Segundo, qual tipo de tinta que você vai utilizar. Então, outra coisa, que tipo de trabalho você vai começar a fazer. Então, como a gente utiliza tinta a óleo ou tinta acrílica, então há uma grande diferença entre o tempo de secagem, de preparação da tela, e tem também um outro fator que é o dia da inspiração, né? Porque na realidade tem épocas que você não tem inspiração para pintar, então não adianta tentar, né? Agora tem dia que você começa a pintar de manhã, quando vê o outro dia já está amanhecendo,
né? Então isso é o que acontece comigo. Então tem telas aí, tinha tela óleo que vai aí de 40 a 50 dias para ficar pronta, né, por causa da secagem, e tem a tinta acrílica que ela pode ficar pronta, e dependendo aí do motivo que é apresentado no momento, ela pode ficar pronta, definida aí entre 10 dias, 12 dias. Uhum. Certo. Na sua trajetória artística, o que o senhor mais gosta de pintar as paisagens? As pessoas ou os temas abstratos? Olha, eu faço todos os segmentos. No início do meu trabalho, quando eu era criança, eu gostava muito de pintar paisagens rurais. Esse aí já foi o meu forte, só paisagens rurais. Mas começou os desafios para desenvolver a minha arte. Então, além das paisagens rurais, eu resolvi fazer também paisagens urbanas, né? Então a coisa evoluiu e eu senti que a minha tendência me favorecia. Então, fiz as paisagens rurais, paisagens urbanas. Um dia, um outro segmento da pintura, né, que eu não gostava, mas como desafio, né, e eu aceito desafios, né, eu nunca vou dizer que não. Então, como eu não gostava de abstrato, eu resolvi, falei, vou pintar um abstrato. Aí pintei. Então, quer dizer, eu desenvolvi também a arte no abstrato. E hoje eu sou muito procurado, né, para pessoas que têm interesse em arte, para fazer o abstrato também. Daí para cá, eu resolvi também, foi uma outra atitude, né, do desafio de pintar fotos de pessoas. E eu comecei a fazer. Então a primeira ficou meio distorcida, mas como para mim era um desafio, então eu começo com o esboço no lápis, depois eu vou julgando as tonalidades da tinta. Então eu vinha me aprimorando a fazer também as fotografias de pessoas. Então, quer dizer, eu já estou praticamente em quase todos os segmentos da arte. Muito bem. Aqui, como a gente pode ver, o senhor Ayrton, ele tem muitas pinturas retratando a nossa cidade, né, de Avaré. E a gente queria saber qual desses quadros que você pintou de Avaré que foi o mais difícil de fazer. Eu vou dizer uma realidade. É mais fácil para eu dizer assim, qual quadro que eu mais gostei? Porque a dificuldade sempre tem, mas eu, sinceramente, pela ênfase de fazer a pintura, eu não achei dificuldade em nenhum, né? Porque cada um tem uma representatividade. Cada tela é um pedaço da história da cidade, né, que me adotou. Então, todas as telas que eu fiz, eu não encontrei dificuldade. E como surgiu o interesse em vir morar justamente em Avaré? eu vim para Avaré, desculpa, eu vim morar em Avaré, assim, não foi por acaso, né? Por quê? Porque o destino me trouxe aqui. E como eu residia com a minha filha, meu genro, com a família, né? Com a minha família, então eu morava em Itaquarituba, quando eu vim de Minas Gerais, lá das Minas Gerais, então eu vim morar em Itaquarituba. Ali eu fiquei por 3 anos, montamos um comércio, e o comércio não deu certo, né? Logo após aquele tornado, né, que tornou-se uma tragédia, né, numa grande parte da cidade, e o nosso comércio lá ficou bem abalado. Então fechamos, aí meu genro e a minha filha resolveram mudar para Avaré, então viemos para cá. Né? Então o motivo foi esse. E estou em Avaré até hoje, não tenho a intenção de mudar daqui, porque Avaré
me identifica, né, com a cidade lá de Minas, né, onde eu fui criado, e aqui eu fui muito bem recebido na arte plástica e na arte literária. Né? Então, o motivo de vir para cá é esse que eu relatei, e o que eu estou fazendo aqui é o que faz parte da minha vida hoje. E quais são os lugares da nossa cidade que o senhor já pintou, que surgiu interesse de pintar? Tá, olha só, daqui da cidade, foi no ano passado, eu tive uma ideia de homenagear a cidade logo após o aniversário de 160 anos da cidade. Então eu resolvi retratar Avaré como homenagem, né, os monumentos de Avaré. E a segunda parte seria as personalidades da cidade. Né? Então eu comecei, aí ia na rua, né, tirando fotografias com celular, né, depois acertando as fotos e escolhendo das melhores, e aí eu fui fazendo as minhas telas, né, e fazendo exposição, né, e até que eu fui convidado lá pela Secretaria do Turismo, né, para, assim, como um atrativo turístico, né, colocar minhas telas, né, ali no posto de informações turísticas. Então, a partir daí eu continuei meu trabalho, sempre homenageando Avaré. Então fiz monumentos diversos da cidade. Não consegui fazer todos ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo colocar mais. Mas eu coloquei praticamente aqui uns 80% aí dos monumentos principais da cidade, que ficam expostos nas praças, inclusive as igrejas também, que têm história e fazem a história da cidade. E quais personalidades avarenses você já retratou aí? Olha, aqui eu comecei aqui com Ilmusa, fiz o professor Franzolin, que era poeta, radialista, né, historiador, assim como o senhor Elias Ward, que também era professor, poeta, político, né, então, que estava sempre dentro da arte literária. Então, fiz também aqui o senhor Zaga Guazelli, né, que foi o criador ali do Empório Café, que é um espaço que é dedicado às artes e à literatura. Né? E fiz também o que eu encaixo como uma grande personalidade e incentivador da arte, né, o João Guerra, que hoje é o proprietário do Empório Café. Aquela estátua ali, que tem ali na praça, ali na Praça da Concha Acústica, também eu retratei. Aquela estátua é do desbravador, ela representa os desbravadores da região, né, principalmente aqui da região de Avaré, né, que faz parte aqui da Grande Sorocaba, né, da região da Sorocaba e do Paranapanema. Então, assim, eu fiz várias personalidades de Avaré e ainda tenho a intenção de continuar fazendo e retratando, né, porque ainda tem várias pessoas aqui, tem muita gente que foi super importante na história da cidade, que ajudou, né, que ajudou a construir a história de Avaré. E qual foi o motivo que levou o senhor a pintar o retrato do Ilmusa? Ah, sim. O Ilmusa foi uma pessoa folclórica da cidade. Né? E eu me senti assim, muita atração pela história, né, do Ilmusa, e que ele é uma pessoa que valorizou muito, né, a arte interiorana do estado de São Paulo. Né? E a arte que ele dominava praticamente no Brasil todo,
né? Cada uma no seu estilo, mas a arte do interior. Né? E aqui no interior de São Paulo, ele desenvolveu e apresentava ali na Concha Acústica, né? E no trabalho dele como radialista, né? Todas as apresentações caipiras. Isso aí eu achei fantástica a ideia dele fazer e se dedicar a isso. Né? E eu achei que ele era uma pessoa, uma personalidade de grande importância para a cidade e para a região. Bom, o senhor já pintou alguns lugares turísticos da sua terra natal, que é Minas Gerais, né? Olha, já pintei. Eu pintei assim, não com tanta ênfase, porque na época eu era empresário e ao mesmo tempo administrei uma empresa grande em Avaré, lá em Muriaé, por 15 anos. Então o meu tempo que eu podia disponibilizar para pintar era curto. E às vezes no fim de semana, quando batia aquela inspiração, então eu pintava alguma coisa dali. E eu vim mesmo dedicar a pintura urbana aqui em Avaré. E eu pintei a pedido, foi uma encomenda feita pela Secretaria do Turismo, da Cultura e Esportes da cidade de Miradouro, que é uma cidade pequena onde eu nasci. Então eu, como filho de Miradouro, como miradourense, mineiro, né, eu não podia jamais recusar uma encomenda, quer dizer, um pedido desse. Então eu pintei a parte mais importante da cidade, que é o centro, e onde está localizada a igreja e a praça principal da cidade. E a cidade hoje ainda é pequena, ela tem em torno aí de 9 mil, menos de 10 mil habitantes. Então me foi apresentada uma fotografia da década de 60, que ainda era em preto e branco. E essa foto é meio ainda distorcida, meio embaçada, mas eu consegui fazer porque a inspiração foi tão grande, o amor tão grande pela minha terra natal. Então eu fiz essa parte da cidade e joguei para a tela a cores. Então isso aí foi uma das minhas grandes realizações. E essa tela hoje ela está na entrada do Museu Histórico da cidade, onde fica também a Biblioteca Municipal. Entre tantos quadros que o senhor já pintou, quantos o senhor acha entre telas de quadros que você já pintou assim? Nossa, mãe, isso aí eu nunca contei não, mas sei lá, eu acredito que, bom, mais de 100 eu já fiz durante esse tempo. Né? Só aqui em Avaré eu já devo ter pintado aqui, só esse tempo que eu moro aqui, tem 5 anos, né? Eu já devo ter pintado só daqui mais ou menos uns 50, 60 telas. Né? Que tem muitas encomendas de fora também. Né? Eu tenho telas pintadas que já foi enviada para os Estados Unidos, eu tenho em Los Angeles, em Massachusetts, eu tenho tela na Suíça, né? Lá em Genebra, tenho tela que foi encomendada e mandada para a Itália. Né? Então, e aqui no Brasil, então tenho tela que já, como diz o mineiro, está esparramada aí para vários estados e cidades aí do nosso rincão. Bom, e qual foi a sua inspiração para começar a pintar? Olha, a minha inspiração primeiro veio daquilo que o grafite do lápis me apresentou, né? Num risco. Daqui deu risco, saiu outro, e eu olhava para uma imagem e copiava, né, no papel, e outro, eu via as pessoas pintando, né, e falava, eu quero fazer igual, eu vou fazer igual. Então a minha vida, desde criança, foi assim. Tanto é que eu trabalhei com um pintor de letras, lá na cidade de Muriaé, onde eu fui criado, que eu fui para lá com 9 anos de idade, e eu cheguei a trabalhar com ele um bom tempo.
era criança, eu era bem criança, estava nos meus 11 anos. E vendo ele pintar, eu aprendi muito. E ele pintava letreiros e pintava o que tivesse da arte e com outro tipo de tinta. A tinta sintética. Então, esmalte sintético, melhor dizendo. E eu via fazendo e aquilo ali fiquei inspirado mais, aí cada vez mais. Falei, um dia eu vou pintar igual o Zé Araújo está fazendo. Né? E vim fazendo, e hoje eu não sei se eu pinto igual a ele, mas pelo menos o que eu quis fazer hoje eu estou conseguindo. Né? E que conselho você daria para quem está assistindo a gente, ou para algum aluno mesmo da escola que gosta de pintar? Eu diria, continue, se gosta, continue. A sua condição está na sua cabeça, está na sua alma, no seu espírito. Então, coloque para fora isso que você já tem, porque o artista já nasce pronto. O artista já nasce feito. E quem tem vontade, mas ainda não sabe que tem a arte, só de ter a vontade já sabe que a arte está aqui. Ó. Então, desenvolver fazendo. Não perca tempo. Faz da forma que você consegue fazer, porque o aprimoramento ele vai surgindo de acordo com as suas atitudes. Né? Hoje eu estou inspirado, hoje eu vou fazer, né? Eu não consigo fazer aquilo, mas eu vou tentar até conseguir. Então coloque para fora essa vontade de fazer as pinturas e não perca tempo. Né? Continue fazendo até que um dia você pode olhar e falar, isso aqui não foi eu que fiz, eu jamais esperava isso. Mas aí você vai ver, fui eu que fiz. Então, o prazer é tão grande em realizar uma obra, que hoje, cada tela que eu olho, eu falo, isso aqui é um filho meu. Essa aqui é uma filha minha. Né? Então, continua. Se tem vontade de fazer, continua fazendo. Vai tentando, vai fazendo e não para. Uhum. Bom, gente, por hoje é só. Vocês aí da produção vão querer fazer alguma pergunta? Não? Então, Ayrton, a gente agradece a sua presença no nosso CotaCast, na nossa escola do Cota. Muito obrigada a você também que está aí do outro lado assistindo nossa entrevista com o artista plástico Ayrton. E nós agradecemos pela sua audiência. Deixa seu like, compartilha com quem você sabe que gosta. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Até mais, gente. Eu agradeço aqui então a Inê pela iniciativa aí de fazer essa entrevista, né, de me dar uma grande oportunidade de apresentar o meu trabalho. Ao Victor, né, as suas perguntas me fizeram engrandecer ainda a minha vontade de continuar fazendo a minha arte. Né? Ao Cauê, que é o nosso cinegrafista, né? Muito bom a sua participação. A Milena, que é uma grande professora de arte plástica, então, e que eu acredito que eu tenho ainda muito que aprender e, quem sabe, aprender com a Milena. Muito obrigado a Milena, muito obrigado a vocês, obrigado a Dani, que me fez o convite para vir participar aqui do CotaCast. Muito obrigado a todos vocês. Deus nos abençoe. Nós que agradecemos. Obrigada. Amém. Estamos aqui na escola do CotaCast. Na escola do CotaCast. Bom, gente, agora a gente vai bater um papo com ele. Nossa, O senhor Ayrton. É sua vez, Vitor? eu já queria falar oi, né? Mas vamos bater um papo bem interessante com ele. E a gente, calma. Bom, vamos bater um papo bem interessante com o senhor Ayrton. Ai, gente, eu não consigo falar. Artista plástico que faz pinturas de... Ai! Falei errado. Desculpa.